Leitura do artigo científico sobre Kabbalah, a ciência da sabedoria. A alma é uma parte e Deus é o todo. O objetivo da criação do ser humano é corrigir a árvore do conhecimento, que é o próprio homem. Para isto, existe a necessidade da humanização da alma. Porém, de acordo com os cabalistas, a alma é divina, porque não há diferença entre Deus e a alma, de maneira que a alma é uma parte e Deus é o todo. Segue a averiguação. Citação. Averiguação número 3. Refere-se aos que os cabalistas disseram que a alma do ser humano é uma parte de Deus acima. Jó 31, 2. De tal maneira que não há diferença entre ele, Deus, e a alma. Apenas que ele, Deus, é o todo e a alma é uma parte. E eles comparam isso a uma pedra esculpida de uma montanha. Não há diferença entre a pedra e a montanha, exceto que ele é o todo e a pedra é uma parte. Logo, nós devemos perguntar: uma coisa é quando uma pedra esculpida de uma montanha é separada dela por um machado feito para esse propósito, causando a separação da parte do todo. Mas como você pode imaginar isso sobre ele? Que ele irá separar uma parte da sua essência até que esteja fora da sua essência e se torne separada dele? Isto é, uma alma, ao ponto que só pode ser compreendida como uma parte de sua essência, a essência do Criador Atsimuto. Lightman, 2014, página 120. Segue outra citação. E dado que antes da criação as almas eram completamente anexadas a ele, e ele colocou sobre elas coroas e grinaldas, glória, majestade e esplendor, mesmo que elas não evocaram, dado que ele sabe os desejos que ele tem por si mesmo e concede-os. Então, é certamente irrelevante afirmar um nome que se relaciona em um despertar debaixo de certo lado. Lightman, 2014, página 233. Para a correção da árvore do conhecimento, o homem foi criado. Tudo foi feito para o homem. O homem é o centro de toda a criação, pois possui consciência da divindade. Compreenda o versículo abaixo, não de forma literal endeusando ou idolatrando os homens, mas como uma verdade subjetiva aplicada em realização particular espiritual, porque todos podemos alcançar o grau de realização espiritual e ser chamado um filho para Deus. Segue citação. E disse: vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e cairei como qualquer dos príncipes. Salmos 82, 6, 7. A perfeição e o propósito da criação. Mesmo que o mundo fosse absolutamente perfeito aos nossos olhos, nada seria capaz de conter o anseio humano e os homens não sentiriam a perfeição. Destarte a falta de realização dos seus desejos e da sua vontade. Na realidade, tudo é perfeito olhando a partir do ponto de vista do objetivo da criação, que é corrigir a árvore do conhecimento através da humanização. Quando aprendemos a receber a sabedoria, reconhecemos a perfeição do cosmos e aprendemos a contemplar o fim da existência corpórea como algo extremamente benéfico. A perfeição exige a existência do ciclo da roda das encarnações,
Gilgulim, para ativar os ciclos e as transformações orgânicas e manter o fluxo transcendente da luz cósmica. Porém, o propósito da criação é completar a obra que Deus fez propositadamente incompleta para que o homem tivesse participação no processo de correção, refletindo luz para o Criador. Fé acima da lógica das aparências e da razão do intelecto humano. O estudo da sabedoria é contrário à lógica humana. O caminho da ascensão espiritual está pavimentado acima da lógica das aparências interpretadas pela razão do intelecto humano e chama-se fé acima da razão. Porquanto a razão de Shohen, o habitante da divindade, possui uma razão superior ao nosso limitado escrutínio e discernimentos humanos. Segue citação. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E Yeshayahu, Isaías 55, 8, 9. Metodologia das emoções transmutadas em termos técnicos. A ciência técnica das emoções é a transmutação dos sentimentos escritos em termos técnicos e codificados, quando aplicados empiricamente. Os cabalistas sentem as ações da luz do Criador empiricamente e transferem os sentimentos para a linguagem escrita em termos técnicos. Quando alinhamos a nossa intenção com o altruísmo oriundo dos mundos superiores, recebemos a possibilidade de traduzir os termos técnicos das escrituras em realização espiritual própria. Tudo é uma questão de sintonia com o fluxo da luz do Criador. É como a frequência de ondas de rádio que são captadas por uma antena que transmite a resolução do sinal. Segue citação. Os cabalistas são pessoas que sentem a luz emitida a partir do Criador e todas as suas ações. Mas quando escrevem sobre a espiritualidade, eles transmitem suas sensações numa linguagem de termos técnicos e definições. Portanto, apenas se o leitor tiver uma maçar, uma tela, uma intenção e as forças às quais aos livros se referem, ela poderá traduzir as palavras em sentimento, executando-as as mesmas ações que ele lê em seu próprio interior. Lightman, 2014, página 533. Os nomes que são utilizados como termos técnicos e definições são palavras de nosso mundo. As interpretações dos termos técnicos, porém, são objetos espirituais, raízes superiores que não pertencem ao nosso mundo, procedem dos mundos superiores. A linguagem das raízes e dos ramos são os termos técnicos desenvolvidos e pertencem à linguagem dos cabalistas, a linguagem de Sod, o segredo.